Hoje a gente vai mergulhar numa linha de pensamento teológico bem provocadora, a chamada teologia de impacto. A proposta aqui é revisitar alguns conceitos bíblicos que a gente acha que conhece de cor e talvez virar tudo de cabeça para baixo. Então se prepare, porque algumas ideias bem estabelecidas vão ser, no mínimo, questionadas. Vamos começar com a pergunta que é a faísca de tudo isso. E se a palavra fogo, que aparece tantas e tantas vezes na Bíblia, não significasse exatamente uma chama, mas sim algo vivo, consciente? Entender essa possibilidade é a porta de entrada para todo o resto que a gente vai ver. E para responder essa pergunta, a gente precisa olhar para uma palavra específica em hebraico, saraf. E é aqui que a coisa fica interessante, porque ela tem um significado duplo. Saraf pode ser traduzido tanto como ardente, quanto como serpente. E não é coincidência. Essa é a raiz da palavra serafim, aqueles anjos que Isaías descreve no céu. Guarde bem essa dualidade, ardente e serpente. Ela é fundamental. Então vamos entrar na nossa primeira sessão para desvendar o segredo do fogo. A premissa central aqui é, olha, impactante. A ideia é que, quando a Bíblia fala de fogo em momentos cruciais, ela não está descrevendo um elemento da natureza, e sim seres vivos, seres angelicais. Então, a tese é essa. O fogo seria a manifestação visível da ação dos anjos de Deus. Não é só uma metáfora para a purificação, nem um fogo literal como o de uma fogueira. A chama, nessa leitura, seria a própria energia, a presença de um ser celestial em plena atividade. E este quadro deixa a diferença bem clara, né? De um lado, a visão tradicional que a gente conhece bem. O fogo ou é uma chama física, ou é uma metáfora para juízo, purificação, essas coisas. Do outro lado, a teologia de impacto propõe que a gente está falando de agentes vivos, diretos, os serafins, as tais serpentes ígneas, executando ordens de Deus. É uma mudança de paradigma bem radical. Ok, mas onde é que essa ideia se apoia no texto bíblico? Agora a gente vai dar uma olhada em algumas das evidências que essa linha de pensamento usa para defender essa interpretação tão particular do fogo. Vamos começar por essa passagem em Números. O texto diz que Deus enviou serpentes ardentes para julgar o povo no deserto. Adivinha qual é a palavra hebraica original para ardentes aqui? Serafim. É exatamente a mesma palavra usada para os anjos celestiais. A conexão é direta e, sabe, segue um padrão. Pensa no vento leste que aflige Jonas. Não é só um fenômeno da natureza. É descrito como um agente de juízo, um ministro de Deus. A ideia aqui é a mesma. As serpentes ígneas são esses ministros em ação. E a conexão fica ainda mais forte quando a gente chega em Isaías 6. Lá, ao redor do trono de Deus, estão os serafim, literalmente, os ardentes. A teologia de impacto argumenta que não se trata de dois tipos de seres diferentes, mas dos mesmos atuando em esferas diferentes. A identidade deles é a mesma, o que muda é a missão, seja aplicando o juízo na terra ou ministrando no céu. Essa tabela aqui ajuda a gente a conectar os pontos de forma fantástica. Pensa comigo, a sarça ardente, onde o texto diz que o anjo apareceu numa chama de fogo. Depois, as serpentes em Números. Aí a gente pula para o Novo Testamento. O batismo de fogo de João Batista, as línguas de fogo no dia de Pentecostes. Nessa visão, tudo isso se encaixa. É uma linha contínua de atuação angélica, onde o fogo é a própria entidade em ação. Certo. Agora que a gente estabeleceu essa ideia do fogo como anjos, se prepare para a primeira grande consequência disso. Porque se o fogo do juízo é, na verdade, uma ação angelical, então talvez os eventos apocalípticos da Bíblia não sejam sobre o futuro, mas sim sobre o passado. E essa é possivelmente a afirmação mais radical da teologia de impacto, a de que o Apocalipse não seria uma profecia sobre o fim do mundo, mas sim a descrição de uma lei apocalíptica, um processo de juízo com começo, meio e fim que já foi totalmente concluído na história. E essa linha do tempo deixa a ideia bem mais palpável. O período apocalíptico teria começado com João Batista, o profeta que anuncia o juízo. Cada passo de Jesus, cada milagre, cada palavra ia movendo as engrenagens desse processo. A crucificação seria o clímax, o ápice do juízo. E a ressurreição não seria um prelúdio para o fim, mas o próprio encerramento daquele ciclo, dando início a uma nova realidade. Agora, a gente vai para a consequência mais impactante de um apocalipse que já aconteceu. Uma reinterpretação completa da volta de Cristo. A palavra-chave aqui é parousia. A gente está acostumado a traduzir como segunda vinda, o que já nos joga para um evento único no futuro. Só que o significado literal dessa palavra grega é presença ou chegada. A teologia de impacto foca nesse sentido original, uma presença contínua, não um retorno pontual. E esse comparativo aqui resume bem a discussão.
A visão comum espera um evento futuro, cataclísmico. Já a teologia de impacto argumenta que a parousia, a presença prometida de Cristo, já aconteceu. Ela teria se cumprido nas várias aparições de Jesus aos seus discípulos depois da ressurreição. Aquele foi o retorno dele, a sua presença manifesta que encerrou o ciclo de juízo daquela era. E aqui está a ideia em uma única frase bem direta. Nessa leitura, a gente não estaria mais esperando um retorno. A ressurreição e as aparições que se seguiram foram o cumprimento da promessa de sua volta, da sua parousia. Ele esteve presente. Para a gente ir fechando, vamos amarrar o que essa nova estrutura toda significa para a nossa compreensão da Bíblia hoje. Como é que essa mudança de perspectiva altera a leitura de conceitos tão fundamentais para a gente? Então, vamos lá. O fim dos tempos passa a ser o fim daquela era de juízo, e não o fim do planeta. O batismo de fogo vira um encontro real com a ação desses anjos serafins. O revestimento de poder não é só o Pentecostes, mas a própria vida da ressurreição em nós. E a pregação do evangelho no oikumene, o mundo conhecido daquela época, cumpriu a condição para o fim daquele ciclo específico. No fim das contas, tudo volta para essa declaração central de Jesus. Se ele é, no tempo presente, a ressurreição e a vida, então a nova criação não é algo que a gente fica esperando no futuro, é uma realidade presente para ser vivida, que foi inaugurada por ele. Essa frase é a viga mestra de todo esse sistema de pensamento. E a gente encerra com essa pergunta que fica para reflexão. Se o grande ciclo de juízo apocalíptico se fechou na cruz e na ressurreição, isso muda tudo. A questão deixa de ser quando será o fim do mundo e passa a ser, então, o que está começando agora. É uma mudança de foco, do fim para um novo começo.